Bom dia, minha gente. Sejam bem-vindos a este momento. Este domingo, nós queremos viver este momento de espiritualidade, de encontro com Deus. Eu lhe convido sua família, convido também todos aqueles que de alguma forma necessitam deste momento e que talvez não queiram. É interessante como às vezes nós não queremos o que nós precisamos. Então, se você sente no seu coração que hoje você não quer, mas você precisa, lute contra aquilo que em você não é favorável a você mesmo. Sim, porque uma das características do nosso processo de autodestruição é justamente a gente não querer aquilo que a gente precisa. E às vezes nós ficamos muito presos naquilo que a gente quer e a gente excessivamente procura a satisfação daquilo que a gente quer, e nós vamos criando uma lacuna na nossa alma, no nosso espírito. E a vida espiritual é justamente o preenchimento das ausências, aquilo que está ausente em nós. Sem medo de errar nestes tempos em que nós estamos tão sofridos, tão inseguros, sem medo de errar, boa parte das pessoas hoje está muito necessitada deste encontro pessoal com a espiritualidade. Lembrando que Deus está em todos os lugares, está em mim, está em você. Ele é onipresente, Ele é capaz de estar no mundo todo neste momento, no coração de cada um de nós. Mas nós precisamos buscá-lo, viver o estado de presença, percebê-lo em nós, abrir os caminhos para que cada vez mais nós tenhamos um acesso a essa verdade sagrada que nos habita. Então, se você quiser chamar alguém que você sabe que esteja necessitado deste momento, que esteja precisando viver um tempo de oração, de reflexão, convide essas pessoas. Hoje nós queremos que a nossa missa possa chegar aos corações que de fato precisam, mas não querem. O meu coração é assim, e eu falo sempre a partir de mim. Muitas vezes eu não quero, mas eu preciso. E eu preciso deste momento. Eu preciso deste encontro pessoal com Deus. Eu preciso de um rito que me ajude a ficar em mim. Enquanto isso, nós vamos recolhendo todas as intenções de vocês, tudo aquilo que você quer pedir que hoje Deus realize nessa Eucaristia e através dela. Obrigado pela sua confiança, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela oportunidade que eu tenho de hoje entrar na sua casa, na sua vida, no seu coração e falar com Ele a partir dessas necessidades que são tão comuns em todos nós. Eu vou desativar os comentários para a gente poder celebrar melhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e o amor de Deus, a ternura de seu Filho Jesus e a santidade do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Todos nós necessitamos diariamente de viver a experiência do perdão. Nós precisamos perdoar os outros, nós precisamos ser perdoados,
Às vezes nós precisamos perdoar a vida. O rancor é toda e qualquer oportunidade de registro interior na nossa mente, no nosso coração, de uma inimizade que ficou entre nós e o que aconteceu. Você sabe o quanto uma inimizade nos faz mal. Você ser inimigo de alguém cerceia a sua liberdade. É como se você levasse uma energia ruim dentro de você. É como se você levasse um sofrimento que já deveria ter sido curado. A inimizade é um sofrimento que se estende. Por isso que a vida humana, a saúde espiritual, e por que não dizer a saúde da mente, que é onde nós temos toda a compreensão de quem somos, depende da dinâmica do perdão. Eu preciso perdoar diariamente. Preciso perdoar aqueles que convivem comigo. Preciso pedir perdão a eles. Preciso me perdoar. Sim, quantas vezes você, eu, precisamos olhar para aquilo que vivemos e reinterpretar? Quantas vezes nós nos amarguramos pelo que fizemos de errado, pelas escolhas infelizes que fizemos, por não termos tido coragem, disposição de entregar a nossa melhor parte naquele momento da vida. Sim, quando a gente não dá o que há de melhor em nós, geralmente nós machucamos quem está ao nosso lado, nós machucamos as pessoas que estão ao nosso redor, a nossa ambiência afetiva. E toda vez que a gente machuca alguém, de alguma forma a gente se machuca também. E tudo isso é vida espiritual. É por isso que até os ateus que não acreditam mesmo em Deus precisam viver a dinâmica do perdão. O perdão é naturalmente religioso, mas ele não é propriedade da religião. É uma questão humana. E nós humanos precisamos diariamente viver as experiências do perdão. Como dizíamos no início, nós precisamos, mas nem sempre queremos. Às vezes você sabe que precisa perdoar, porque aquilo está fazendo mal a você. Às vezes você sabe que precisa pedir perdão, porque aquilo está fazendo mal a você. E você não faz, porque não quer. Porque perdoar, pedir perdão, requer você colocar os orgulhos no bolso, as prepotências, requer você abrir mão da imagem, da postura. Porque de alguma forma o perdão nos coloca num lugar que parece humilhação. Quando você vai conceder, não. Mas quando você precisa pedir, como é aparentemente humilhante. E não. Essa é uma leitura muito equivocada que nós fazemos do perdão. Pedir perdão requer uma nobreza de alma muito grande. Mas é claro, a primeira leitura que nós fazemos coloca-nos numa indisposição. Eu não quero pedir perdão porque isso de alguma forma vai assumir um pouco a minha responsabilidade, eu não quero ser responsável por aquilo. Ter que pedir perdão requer você de alguma forma reconhecer um erro. E não sei porquê, em algum momento da nossa vida a gente começa a ter vergonha dos erros, de assumir erros, quando deveria ser o contrário. E não é sem motivo que a gente fala que a conversão é a reconfiguração de uma forma de pensar. Eu paro de pensar o pedir perdão como uma humilhação e começo a interpretá-lo como uma grandeza de alma que eu estou adquirindo. Não para me tornar vaidoso, para falar, olha como eu sou capaz de ser humilde. Não, não é isso. É para você morar bem nessa casa que você é. Quem não tem a simplicidade que leva-nos a pedir perdão, tem dificuldade de morar na casa que é.
Por acaso eu moro aqui nessa casa, entre essas paredes, mas em última instância eu moro em mim. Você também é a mesma coisa. Você neste momento está dentro da sua casa ou está dentro de um lugar que temporariamente você transformou em sua casa, mas você precisa sair daí de vez em quando e você se leva para onde vai. É por isso que às vezes nós tínhamos, eu lembro que no passado a gente tinha muito isso, né? A gente tinha aquela ilusão de que mudando de casa a gente mudava de problemas. Não. Às vezes, não podemos negar, nós somos muito suscetíveis a esses estímulos. Mudar de casa, mudar a decoração, mudar os ambientes, mudar de cidade, pode provocar em você uma sensação de vida nova. Mas não se engane. O ser que precisa ser renovado é você. E ele estará por onde você for. Por isso que eu preciso buscar os benefícios das minhas transformações. Você precisa buscar os benefícios das suas transformações, para que você more melhor em você. As ciências que se ocupam da condição humana já nos ensinaram, sem nenhum viés religioso, que o perdão nos liberta. O perdão faz bem. Por isso ele é religioso. Ele une as pontas que estavam soltas. Ele volta a proporcionar o encontro. Quando você perdoa ou é perdoado, aquela divisória que existia entre você e as pessoas deixa de existir. O perdão põe pontes. E é bom ter essas pontes que nos permitem acesso às outras pessoas. Acessar outras pessoas nos ajudam a acessar a gente. Sim, eu muitas vezes vou acessar o meu coração através do coração do outro. E é por isso que na Eucaristia nós começamos pedindo perdão, para que a gente tenha condições de acessar este Deus que está celebrando para nós. Eu sou apenas um mero instrumento da celebração. Eu estou aqui presidindo essa missa, você aí da sua casa. Eu sou um mero instrumental. Me ordenei para isso. Optei por viver isso. Mas é você que está celebrando neste momento. É você quem celebra. Porque é o Deus que está em você que está promovendo a celebração. Então nós nos encontramos aqui. Eu no ofício do meu ministério sacerdotal, presidindo a celebração, mas você celebrando comigo. E se você está bem do ponto de vista espiritual, reconciliado consigo, com os outros, você celebra melhor. Por isso que Jesus dizia, aconselhava as pessoas, toda vez que você tiver que fazer um sacrifício, uma oferta lá no templo, vai antes se reconciliar primeiro com seu irmão, para que aquela celebração que acontecerá no templo também esteja acontecendo dentro de você. Muitas vezes nós religiosos celebramos só por fora, porque não queremos mexer nas questões de dentro. Celebrar só por fora pode até cumprir o preceito. Na Igreja Católica, por exemplo, recomenda-se ir à missa todos os domingos. Tá, mas eu posso apenas entrar dentro da igreja, ouvir tudo o que está acontecendo e não celebrar nada. Mas eu posso entrar dentro da igreja, ouvir tudo o que está sendo dito, cantar o que está sendo cantado, rezar o que está sendo rezado e celebrar dentro de mim. Essa é a Eucaristia que nos salva. Não é a Eucaristia da obrigação. Ou você acha que Deus terá um caderninho, ou tem esse caderninho, anotando quantas vezes você foi e quantas vezes você não foi? Não. O que interessa a Deus é o que acontece com a gente quando a gente vai. E lembrando que a vida cristã é todo dia. Não é um acontecimento isolado, um momento em que eu vou à igreja e lá fico diante das pessoas, diante do padre, diante da assembleia, não. É aquilo que está acontecendo no meu dia a dia. Quando você
toma a iniciativa de pegar o telefone ou de fazer um sinal. Hoje nós temos tantas formas de manifestar a nossa presença. Se você está precisando pedir perdão a alguém por uma ofensa que você fez, por um erro que você cometeu, nós temos tantas formas de chegar ao outro. Se você faz isso sem que ninguém esteja vendo, você está celebrando dentro de você. O cristianismo está florescendo em você no mundo. É lindo isso. O mundo fica mais cristão quando cada um de nós toma a iniciativa de perdoar e ser perdoado. E é tão nobre, minha gente. Nós nunca na vida vamos nos esquecer das pessoas que nos perdoaram. Porque às vezes a gente comete erros, conscientes ou não. Às vezes você erra porque você quis, livremente escolheu. Mas às vezes você erra sem saber que está errando. E o outro lhe recebe sem questionar se foi intenção ou não. Ele abraça, ele acolhe, ele concede o direito de uma vida nova. Sim, porque toda vez que nós perdoamos e somos perdoados, a vida nova acontece dentro de nós. A psicologia nos diz que às vezes a vida vai virando um fardo porque nos falta o perdão. Você olhar para o seu passado e admitir, olha, eu não dei tudo de mim, mas também não vou ficar me martirizando agora. Eu fracassei em muitos momentos da minha vida porque eu não me dediquei o suficiente, mas não vou ficar me martirizando agora. Não faz sentido martirizar-se o tempo todo por erros que você cometeu no passado. Precisa virar a página, precisa saber perdoar-se. Porque senão você não amadurece, você não evolui. A psicologia nos comprova diariamente isso. Quem perdoa, quem não guarda rancor, ainda que você tenha razões para guardar o rancor. Sim, porque às vezes nós temos uma lógica matemática que nos dá toda razão para não perdoarmos. Olha o tanto de coisas erradas que ele fez. Tá bom, mas esqueça essa quantidade e pense na outra quantidade, na quantidade de coisas boas que você vai se proporcionar no momento em que você perdoá-lo. No momento em que você abrir o seu coração e você dispensar os ódios e rancores que você guardou durante tanto tempo. É muito triste a gente passar a vida alimentando ódios e rancores. Nós ficamos pesados, a vida perde a cor, a gente envelhece antes da hora, a gente morre antes da hora. O perdão tem o poder de oxigenar o nosso corpo. Você respira mais profundamente. O outro deixa de ser aquele fardo dentro de você. Porque quando nós não perdoamos, nós transformamos o outro numa montanha dentro de nós, que nos impede de ver o horizonte, que nos impede de ver coisas boas. Quando o ódio está mandando em nós, quando o ódio está no comando da nossa vida, nós vivemos adoecidos emocionalmente e com o tempo adoecidos fisicamente. Também as ciências do comportamento nos dizem, nos sugerem que o corpo sofre as consequências das escolhas das emoções. As emoções são derramadas sobre a carne. É na carne que nós vivemos as emoções. Então, quando as emoções não estão purificadas, quando as emoções não são saudáveis, o corpo naturalmente adoece. Eu tenho me perguntado muito, sabe? Como escolho gastar o meu tempo? Cultivando bons sentimentos ou cultivando sentimentos que me adoecem? Pense isso também. Tenha a coragem de abrir, de destrancar os seus segredos.
Tenha coragem de revelar a você mesma, a você mesmo, se os sentimentos que você está cultivando são favoráveis à sua saúde ou não. E tenha pressa de agir. Como nós já dizíamos, nem sempre nós queremos o que precisamos. Mas quando você toma consciência de que o que você precisa, mesmo que você não queira, é o melhor para você, você se prepara, você se fortalece e você vai viver o que precisa ser vivido. Isso é uma questão de inteligência. Não se adapte aos modelos que foram cômodos para você. Eu sei que às vezes guardar ódio, guardar rancor é um modelo cômodo, porque mantém em nós aquele orgulho ferido que às vezes, por uma visão equivocada, nós compreendemos como um valor. Não é valor. Definitivamente, ter um coração ferido e magoado não é uma expressão valorosa. Não faz sentido. Opte por tudo aquilo que lhe edifica, que lhe dá saúde física e emocional. Tudo isso para lhe convidar a pedir perdão a Deus. Porque quando você pede perdão a Deus, todas as dinâmicas do perdão, todas as instâncias do perdão estão condensadas. Raciocine comigo. Se Deus está em mim, se Deus está em você, se nós temos essa compreensão de que Deus escolheu habitar a humanidade, toda vez que eu peço perdão a você, eu estou pedindo perdão ao Deus que lhe habita. Não é que eles sejam vários, viu? É um só, mas ele é tão grande que cabe em todos. A dimensão divina da sua história, da sua sacralidade, ou melhor, a sua sacralidade. Quando eu peço perdão a você, eu estou pedindo perdão a Deus por ter ofendido a presença dele em você. Ou você acha que quando você me ofende, você ofende só o Padre Fábio? Não. Você ofende o Deus que me habita, que é o mesmo que está em você. Quando você fala mal de uma pessoa, você está falando mal de Deus. Quando você difama uma pessoa, você está difamando Deus, porque Deus está naquela pessoa. Se a gente pensasse assim, a gente teria muito mais cuidado com o que a gente fala dos outros, em como a gente se direciona aos outros, muitas vezes de forma desrespeitosa, movido pelas nossas volúpias, por aquilo que em nós é baixo. Aquilo que em nós é rasteiro, não é elevado, não é espiritual. Pense nisso. Toda vez que você direciona-se ao outro, você está direcionando ao Deus que nele está, que é o mesmo que está em você. Então eu peço perdão ao outro, eu estou pedindo perdão a Deus, que está no outro. Então eu peço perdão a Deus, eu estou pedindo perdão a mim, a tudo aquilo que em mim eu não soube compreender, a tudo aquilo que em mim é fracassado. Eu estou pedindo perdão a mim mesmo, por não ter sido capaz de dar a minha melhor parte naquele momento, de não ter tido a sabedoria de dizer o que precisava ser dito, ou de calar o que precisava ser calado. Pedir perdão a Deus neste momento da liturgia é você ter a oportunidade de reconciliar-se consigo e com os outros. E estando reconciliado consigo e com os outros, você está plenamente reconciliado com o Senhor. É o Evangelho de hoje. O amor a Deus, que não se expressa no amor ao ser humano, é manco. Não nos leva a muitos lugares. Da mesma forma que o amor ao ser humano, sem consciência do amor a Deus, também é frágil,
também não nos leva a muitos lugares. É a junção, amor a Deus e amor à humanidade, que nos torna essencialmente religiosos. Por isso, recolha no seu coração aquilo que precisa ser perdoado. Recolha no seu coração agora aquilo que você ofendeu nos outros. O Deus que você ofendeu nos outros. O Deus que você banalizou nos outros. Quando movido pela sua volúpia, pelos seus sentimentos mesquinhos, você falou mal, você expôs, você caluniou, fez passar por ridículo, você enganou, você foi injusto, você traiu. Recolha neste momento tudo aquilo que em você é ofensivo aos outros e a você, e por isso é ofensivo a Deus. E peçamos perdão a Deus, liturgicamente, neste momento. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Louvemos ao Senhor. Quero recolher todos os motivos do seu coração pelos quais você quer agradecer a Deus nesse dia. Quero colocar neste altar e neste louvor, neste glória a Deus que nós fazemos neste momento, a sua família, a sua vida, todos os avanços que você já conseguiu viver, todos os benefícios que a sua espiritualidade já lhe trouxe. Agradecer a Deus pela nossa vida, agradecer a Deus pelos profissionais da saúde, pelos pesquisadores, por todas as pessoas que trabalham nos nossos hospitais, o pessoal da limpeza, das portarias, das recepções, os seguranças, todos os que estão na linha de frente, os médicos, enfermeiros, atendentes, técnicos, os que trabalham nas cozinhas dos hospitais, que neste momento estão dedicando de maneira muito especial as suas vidas à nossa saúde. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Louvemos ao Senhor. Oremos. Essa missa hoje é muito especial. Nós estamos celebrando a intenção da Teca, nossa querida Tequinha, que fez aniversário essa semana. Rezamos também pelo aniversário de Francisco Dias, que faz 80 anos hoje. Francisco é tio do Mateus, um grande amigo meu. E também por Maria dos Santos Takshima e pela saúde de Sara Gabriela. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e dai-nos amar o que ordenais, para conseguirmos o que prometeis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Assim diz o Senhor: não oprimas nem maltrates o estrangeiro, pois vós fostes estrangeiro na terra do Egito. Não façais mal algum à viúva nem ao órfão. Se os maltratardes, gritarão por mim, e eu ouvirei seu clamor. Minha cólera então se inflamará, e eu vos matarei à espada. Vossas mulheres ficarão viúvas,
e os órfãos os vossos filhos. Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, a um pobre que vive ao teu lado, não sejas um usurário, dele cobrando juros. Se tomares como penhor o manto do teu próximo, deverás devolvê-lo antes do pôr do sol, pois é a única veste que tem para o seu corpo, e coberta que ele tem para dormir. Se clamar por mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, minha rocha, meu refúgio e salvador. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, minha força e poderosa salvação. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, sois o meu escudo e proteção. Em vós espero. Invocarei o meu Senhor, a ele a glória, e dos meus perseguidores serei salvo. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Viva o Senhor, bendito seja o meu rochedo, e louvado seja o meu Salvador. Concedeis ao vosso Rei grandes vitórias, e mostrais misericórdia ao vosso ungido. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, sabeis que de maneira procedemos entre vós para o vosso bem. E vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, acolhendo a palavra com alegria do Espírito Santo, apesar de tantas tribulações. Assim vos tornastes modelo para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia. Com efeito, a partir de vós, a palavra do Senhor não se divulgou apenas na Macedônia e na Acaia, mas a vossa fé em Deus propagou-se por toda parte. Assim, nós já nem precisamos de falar, pois as pessoas mesmas contam como vós nos acolhestes e como vós vos convertestes, abandonando os falsos deuses, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, esperando dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus que nos livra do castigo que está por vir. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram Jesus dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Todas as leis e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo. Aleluia, 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 aleluia. Puro para você interpretar se está sendo cristão ou não, se estava vivendo a essência da espiritualidade cristã, é você se perguntar: eu amo a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como amo a mim mesmo? Pronto. Eu sei que nós temos muitos escritos, você tem a Bíblia, que é um livro extenso, com muitas regras, aliás, muitas regras do Antigo Testamento, que foram reinterpretadas por Jesus e que, lamentavelmente, às vezes nós encontramos cristãos nos dias de hoje querendo ressuscitar as leis do Antigo Testamento que Jesus, de alguma forma, já superou. Claro, intencionados, querendo
de alguma forma, encontrar na Sagrada Escritura um fundamento para seus ódios, para suas intolerâncias, está lá. Aliás, o Padre Léo, o sábio Padre Léo, dizia muito isso. Na Bíblia você encontra textos que justifiquem até o assassinato. Se você quiser assassinar alguém e dizer que estava na Bíblia, está lá, você encontra textos para isso. Então nós, muitas vezes, ficamos perdidos sem um entendimento claro do que significa hoje, se eu quiser dizer ao mundo que eu sou cristão, terá de amar a Deus acima de todas as coisas. Nossa, que coisas são essas? Tudo, não tem exceção. A sua casa, o seu dinheiro, sua família. Isso é responsável. Depois eu vou dizer por que é responsável. Que eu sei que muita gente, irresponsavelmente, em nome de uma missão, largou a família para segundo plano e foi viver as coisas da igreja. Isso acontece muito. É numa outra dimensão. Não é largar a responsabilidade de cuidar da família e ficar mais lá enfiado dentro da igreja do que cuidando das coisas de casa. Não é isso. É aqui dentro que a coisa acontece. Amar a Deus acima do emprego que a gente tem, do sucesso que a gente faz, da carreira que a gente construiu. Mas isso parece muito teórico e difícil. Não é não. Você tem como valorizar a sua carreira, por exemplo, o sucesso que você faz, colocando Deus acima de tudo isso. É só compreender que tudo isso que você alcançou não foi por méritos somente seus. Quem lhe deu essa capacidade? Você desenvolveu as capacidades, mas quem lhe deu na origem? Recebeu dos seus pais. Quem deu a seus pais? E aí você chega numa eterna busca neste Deus que nos sustenta em tudo. Sim, amar a Deus sobre todas as coisas significa você firmar dentro de você a consciência de que tudo que você faz de maravilhoso, de impecável, do ponto de vista humano, aquele momento em que a sua humanidade esteve absolutamente livre de tudo que é mesquinho em você, isso é dom de Deus. Isso é Deus plenamente manifestado em nós. Então a pessoa que canta maravilhosamente bem, ela canta sabendo que aquele canto, que aquela capacidade de cantar, muito embora tenha sido desenvolvido por meio de aulas e esforços, é um dom divino que ela carrega. Isso nos coloca numa humildade, numa simplicidade, inclusive na lida com as pessoas. Quem tem essa consciência dificilmente se reveste de prepotência e de arrogância. Porque sabe que toda a grandeza que ela pôde alcançar como pessoa tem a sua raiz, tem a sua origem em Deus. É Deus quem me sustenta, é Deus quem me dá os dons. Então eu amo a Deus acima de todas as coisas assim, consciente que até no momento, como dizia Santo Agostinho, ele falava isso de maneira linda, simples e sofisticada ao mesmo tempo. Quando o coração humano se sente com capacidade de reconhecer o erro que cometeu, ele já está sob o influxo da graça divina. Até para você reconhecer que errou, Deus tem que ter dado um movimento inicial. Eu, por mim mesmo, não sou capaz de reconhecer o meu erro. Eu não reconheço o meu erro por quê? Meu orgulho me comanda, eu tenho dificuldade de reconhecer que sou frágil. Então, quando eu sou capaz de reconhecer que errei, é porque a divindade que me habita está me comandando. Então Deus está acima de todas as coisas. Eu tenho consciência de que tudo aquilo que a minha inteligência me proporciona só é possível porque Deus me deu a inteligência. Então você coloca Deus antes de todas as situações. Não é que você seja uma marionete que Ele comanda. Não, você tem livre-arbítrio. Você tem inclusive livre-arbítrio para decidir se vai desenvolver suas capacidades ou não. Essa semana eu pensei muito sobre isso.
Inclusive fiz um post aqui no Instagram. Eu refleti sobre as potencialidades, o potencial que existe no meu corpo, o potencial que existe na minha mente, que eu posso desenvolver ou não. Observe uma criança. A criança é naturalmente elástica. A criança não tem dificuldade com as articulações, a não ser que ela tenha uma doença. Se ela é saudável, ela tem habilidades, ela tem facilidade de movimentos. Mas à medida em que a gente vai vivendo, se a gente não estimula o potencial do corpo, esse potencial vai ficando adormecido. Eu posso muitas vezes ter uma conduta em que eu não tenho tempo para o cuidado do corpo. A minha falta de cuidado com o corpo vai fazer com que ele engorde, com que ele acumule gorduras dentro das artérias, que ele vá perdendo a flexibilidade. Eu estou neste momento da minha vida, eu vou confessar para vocês, readquirindo a flexibilidade do meu corpo, que eu fui perdendo com o tempo, que eu fui perdendo com a rotina. Você não vai fazer o exercício agora, porque você está na missa, mas depois que terminar, tente ficar de cócoras, sem segurar em nada. Sem medo de errar, 90% das pessoas não conseguem mais. Porque não é uma posição que nós fazemos mais. Nós fomos criando facilidades. O nosso carro, ele é adaptado para te dar muito conforto, para você usar menos os esforços. Só que isso tem um custo. Nós vamos perdendo flexibilidade. Nós vamos ficando enrijecidos. E lamentavelmente, quando nós estamos enrijecidos, quando a nossa musculatura está enrijecida, as nossas articulações ficam mais propensas a serem lesionadas, a serem machucadas, porque nós não temos mais a flexibilidade do movimento. A musculatura, ela deveria ser forte e flexível. Há pessoas que só têm a musculatura forte. Criou boa base muscular, mas não desenvolveu flexibilidade. Há pessoas que têm boa flexibilidade, mas falta um pouco de massa muscular. Está com muito tecido adiposo. Eu não estou falando de estética, viu, gente? Não, você tem o direito de ser como você quiser e ficar confortável em você do jeito que você bem entender. Mas coloque um pouco de flexibilidade no seu corpo e você vai ver como ele agradece, com menos dores. O descanso fica mais fácil, o trabalho fica mais fácil. A maioria de nós tem dor na lombar, não pode agachar que já volta todo torto, todo... Tenta pegar uma coisa do chão, ai, travei! Não levanta nunca mais. Porque o potencial do corpo, ele existe, mas está escondido lá, mas muito escondido dentro de nós. Por isso que é bom você ter uma atividade física que exercite, que estimule força muscular e flexibilidade. A mente, a mesma coisa. Eu posso ter uma mente tranquila, serena, o potencial dela é este. Você não nasceu angustiado. Você não nasceu conflituado do ponto de vista mental. Se todas as suas necessidades foram satisfeitas na hora certa, você ficava lá, no bercinho, respirando corretamente. Chega um momento que a nossa ansiedade é tão grande que modifica até a nossa respiração. É impressionante como até o nosso corpo sofre as consequências de uma mente desordenada. Quanto mais em cima você respira, maior é a sua ansiedade. A respiração profunda, aquela que pega desde a base do seu abdômen, que vai subindo, até a sua cabeça. Essa é a respiração que tem um poder enorme de oxigenar tudo, inclusive os seus pensamentos. O potencial da mente está ali dentro, mas está adormecido.
Preciso lidar com tudo isso. Preciso acordar tudo isso. Então a qualidade da vida, quando eu digo que eu amo Deus acima de todas as coisas, eu estou reconhecendo isso. Há em mim uma inteligência, o meu corpo tem uma inteligência, a minha mente tem uma forma de comando que eu preciso aprender. Eu não posso ser refém da minha mente, eu não posso ser refém do meu corpo. Essa parte de mim que está falando aqui, inclusive agora, com essa consciência de que eu sou corpo e mente, é essa parte aqui que tem esse comando, inclusive com uma capacidade de refletir sobre tudo isso, é que deve estar no comando. Mas eu tenho consciência de que não sou eu que me dei tudo isso, eu recebi de Deus. Então, toda vez que eu tenho um equilíbrio com o meu corpo, um equilíbrio com a minha mente, eu estou reconhecendo publicamente que eu estou potencializando aquilo que Deus me deu. Então eu lido melhor comigo. Você, quando aprender, desculpe-me se você já sabe, mas eu sei que todos nós precisamos aprender diariamente isso. Quando a gente começa a aprender a lidar com o corpo, a lidar com a mente, a nossa vida espiritual fica mais qualificada. E eu lamento que dentro do contexto católico nós tenhamos falado tão pouco dessas coisas. Eu me lembro que num determinado momento a espiritualidade católica ficou tão empobrecida, e eu vivi isso, que era absolutamente proibido em falar de técnicas de yoga, por exemplo, como se isso fosse um pecado, como se isso fosse uma ciência misteriosa. Para com isso. Vamos aprender com os nossos irmãos orientais, que sempre tiveram uma capacidade enorme, uma espiritualidade que influía na saúde do corpo. Não existe misticismo nisso. Eu sei que durante muito tempo nós ficamos ouvindo que nós precisamos nos purificar das influências das outras religiões. Pelo amor de Deus, que arrogância! Não faz sentido. Se a outra religião tem um aspecto positivo, vamos incorporá-la. Jesus era um homem de meditação. Aquele momento que ele está no Getsemane, é claro que Jesus estava em posturas de oração, de meditação. E os discípulos que não tinham a mesma habilidade que ele, não tinham desenvolvido, dormiam. E Jesus tinha que ir lá acordar, falar, vamos lá, gente. Então, durante muito tempo, nós olhamos para essas técnicas orientais como se elas fossem pecaminosas, como se elas fossem uma oposição à nossa fé. Não. Mantenha aí o seu corpo de fé. Você acredita na ressurreição de Jesus? Você tem um código de ética cristão que você administra, mas descubra uma forma de lidar melhor com o seu corpo. A sua religião, a sua espiritualidade precisa fazer isso com você. Não adianta nada você ter uma busca espiritual se você não tem uma busca pela saúde do corpo. É um contra-testemunho. Deus acima de todas as coisas, amar a Deus acima de todas as coisas. Eu não coloco absolutamente nada acima de Deus. Eu percebo tudo como uma oportunidade de reconhecer o que Ele me deu. Ele nos deu um corpo, Ele nos deu uma mente, e nós temos a oportunidade de cuidar disso. Quando nós temos essa compreensão, a arrogância não mora em nós. Você vai olhar para o seu trabalho, para o dinheiro que você alcançou, e você vai reconhecer nisso tudo uma feliz oportunidade que Deus está lhe dando de transformar o mundo num lugar melhor. Tem muito mais dinheiro que os outros? Aprenda a fazer alguma coisa pelos outros. Adote situações que você sabe que são justas, que seria lindo você ajudar. Essa semana, por exemplo, dia 27, é o aniversário da Vó Tutu. Vó Tutu é uma senhora que mora lá na Brasilândia, na comunidade Brasilândia, em São Paulo. Não sei como está a situação atualmente, mas era, no momento da pandemia, no auge da pandemia, o lugar de maior contaminação em São Paulo. Vó Tutu resolveu fazer o bem produzindo pães. E
toda a família da Vó Tutu está lá, envolvida com ela. Vó Tutu essa semana faz aniversário, dia 27. E qual é o presente que ela quer de nós? R$1 de cada um. Olha só, a simplicidade dela. Ela estipulou isso, Emerson. R$1. Claro que se você puder dar 10, se você puder dar 100, se você puder dar 1000, dê. Eu só estou dando um exemplo. Um lugar em que você pode fazer o seu dinheiro, o fruto do seu trabalho, que às vezes lhe sobra. Sim, há pessoas em que o dinheiro falta, há situações em que o dinheiro sobra. Amar a Deus acima de todas as coisas é você ter essa sensibilidade. O dinheiro que sobra eu quero ajudar situações em que eu acredito que o dinheiro não será desviado, em que ali existe uma reta intenção. Aí nós descobrimos que, porque amo a Deus acima de todas as coisas, o meu dinheiro não me tem. O meu dinheiro não é meu proprietário. Eu tenho dinheiro, mas não é o dinheiro que me tem. Quando é o dinheiro que me tem, eu já esqueci esse amor a Deus acima de todas as coisas. Eu estou amando o dinheiro acima de todas as coisas. Mas quando eu reconheço que ele é um fruto do trabalho que eu realizo, fruto da saúde que Deus me deu, da vida que eu estou buscando com Deus, eu vou lá e dou a minha parte. Inclusive, eu estou convidando você. Procure. Aqui no Instagram, eu sigo a Vó Tutu. Só procurar assim no Instagram. Você vai encontrar. Se o seu dinheiro sobra e você quiser ajudar a Vó Tutu, você está fazendo um gesto muito concreto nos dias de hoje. Ajudando uma situação que de fato precisa. Você está amando a Deus acima de todas as coisas. Você está dando um direcionamento ao seu dinheiro. Você está buscando uma perspectiva solidária para o seu trabalho. Isso é tão lindo, minha gente. É muito triste quando nós encontramos pessoas que são reféns do dinheiro. Não conseguem enxergar mais nada na vida, só dinheiro, só dinheiro. E às vezes passam uma vida inteira trabalhando só para ter o prazer de ver alcançar números maiores. Nem tem satisfação com aquele dinheiro. A satisfação não é para fazer uma viagem, não é para fazer uma festa, não é para receber bem os amigos, não. A satisfação é para ver o número crescer. E vive como um pobre. Eu conheço muita gente. Nos nossos interiores, então, é muito comum isso. Aquela família que vive assim, com uma certa simplicidade, que é praticamente dona da cidade, de todos os imóveis, nunca fizeram uma viagem e sempre tiveram vontade, porque gostam de guardar. Tem gente que gosta de guardar dinheiro, tem gente que tem fetiche. Se pudesse, nem deixaria no banco, gostaria de lustrar as notinhas todos os dias. Tem uns que guardam na cueca. Gostam de ver o dinheiro, gostam de ter uma relação com o dinheiro assim. Outros não. A gente trabalha e o dinheiro que chega a gente vai gastando. A gente vai vivendo. Para isso que ele serve. Para poder provocar alegrias, para poder fazer a vida ser mais qualificada, para a gente poder amar concretamente as pessoas. Sim, é lindo quando você pode amar concretamente uma pessoa, quando você generosamente escolhe: eu vou dar uma casa para você, eu vou lhe tirar do aluguel, meu filho. Você como pai sabe disso. Ou quando você pode materialmente presentear o outro com aquilo que você sabe que ele está precisando. Isso é amar a Deus acima de todas as coisas. Não é o dinheiro que manda em mim, sou eu que mando nele. Amar a Deus acima de todas as coisas é a primeira regra, mas depois vem uma outra, com o mesmo nível de importância, porque eu costumo pensar essas duas premissas no modelo circular. Amo Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. E assim. Quando Jesus fala que nós devemos amar
Os próximos, primeiramente, não significa próximo aquele que está geograficamente próximo a mim, não. Próximo é todo aquele que tem a proximidade da condição, todo aquele que sofre como eu sofro, que se alegra como eu me alegro, e que às vezes tem uma história muito diferente da minha, que fez com que ele ficasse muito melhor que eu, ou fez com que ele ficasse muito pior do ponto de vista emocional, dos traumas. Sim, tem gente que está, do ponto de vista emocional, num caos. Foi muito maltratado pela vida, foi muito mal amado, então se desenvolveu de maneira muito desastrosa. E às vezes comete mais crimes do que nós, erra muito mais do que nós, mas é próximo. Desperta para você ver o que você tem de pior para dentro, o monstro que você se transforma. Dê vazão às suas misérias para você ver onde você vai parar. Debaixo dessa pele que nos veste, todos nós somos um pouco monstros, capazes de atrocidades, capazes de crueldades. Basta que a gente estimule. Então não tem que ter essa história, eu sou melhor que você. Não, você pode estar numa condição mais favorável, mas lhe coloque numa situação desfavorável para você ver. Você se transformar. Põe a gente dentro de um galpão e deixa a gente com fome e jogue o primeiro alimento lá dentro para ver como nós vamos nos comportar. Tudo depende de como somos estimulados. Então, quando Jesus fala amar a Deus acima de todas as coisas, já fiz a reflexão, e ao próximo como a ti mesmo, Ele está nos convidando a amar a todos